Opa, olha nós aqui de novo. Hoje é dia 22 de outubro. Hoje é aniversário do meu amigo Bernardo, do Morkborg. Muitos anos de vida, Bernardo, nos seus 49, 50 anos. Mentira, o Bernardo é mais novo que eu. Eu fiz 46. Ele deve ter feito aí 42, 43, alguma coisa assim. Hoje é aniversário dele. Hoje é no dia que eu tô gravando, né? Vocês estão recebendo esse áudio já no final de novembro, começo de dezembro, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Pois é. Hoje eu vou fazer uma gravação um pouquinho diferente, que eu tô fazendo a caminhada numa outra rota, porque eu vou passar ali numa Fujifilm, numa loja, aqui na Avenida João César de Oliveira. Por quê? Porque eu encontrei um rolo de filme fotográfico na casa do meu pai e eu mandei revelar esse rolo de filme. E eu fui nessa Fujifilm para poder revelar e, para minha surpresa, eles faziam sim a revelação e, para minha maior surpresa ainda, aparentemente está ocorrendo um revival de quem grava filme em máquina filmadora e quem retira fotos, bate fotos em máquinas Kodak, máquinas sei lá o que, Panasonic, fotográficas tradicionais. Então a gente tem isso sim, e eu já vi pelos negativos e eu já recebi os arquivos JPEG, mas eu quero o filme mesmo, né? As fotos mesmo reveladas, que são de uma viagem que eu fiz em 2009 ou 2010. Uma parada muito louca, ou até antes disso, 2006 talvez. E eu tô bem diferente, tô lá eu todo magrinho, cabelo curtinho, um óculos bem menos, não que seja muito fundo de garrafa meus óculos, mas era bem mais fina a lente, né, e tudo. Então eu achei bacana que as pessoas ainda tiram foto, né, e revelam as fotos de filme fotográfico mesmo. E não é uma parada que morreu, vamos dizer assim, porque eu acho uma coisa bem charmosa o tal do álbum de fotos, né? Recentemente eu e minha esposa recebemos o nosso álbum de casamento, e aí a gente selecionou algumas poucas fotos para poder colocar no álbum. Eu digo algumas poucas fotos porque devia ter umas 400, 500 fotos pra gente escolher, e no álbum mesmo não entraram nem 40, então menos de 10%, né? E é bacana ter o álbum, é bacana ter a recordação, e é uma coisa que, vamos dizer, está sumindo da face da terra, né? A gente tira um monte de foto, a gente faz um tanto de registro digital, um tanto de registro eletrônico, e a gente não acessa nunca mais. Fica aquele monte de foto perdida. Eu tenho um tanto de foto do meu filho, de coisas de trabalho e tudo, que eu simplesmente não consigo realizar uma curadoria em cima, né? É um trem que eu vou precisar fazer e eu não sei de fato quando que eu vou conseguir fazer, né? Essa curadoria passa não só por essas coisas de memórias afetivas, de coisas do trabalho e tudo. Essa curadoria também passa por coisas relativas ao RPG, relativas a esse podcast, que eu quero ver se eu organizo, guardo melhor, até porque mais pra frente aí, conforme vai se aproximando a data e o momento de publicar, né? Eu quero essas informações melhor catalogadas, mais acessíveis, né? Para poder inclusive ser acessado, revisto, repassado e etc. E para isso, honestamente, eu estou agradecendo muito a essas ferramentas, como por exemplo o YouTube, que se você não acompanha o canal via YouTube, por favor, passe a acompanhar, porque me ajuda demais, tá? O podcast, tem ele aí em várias plataformas, mas a plataforma que eu tô vendo que vai ser bacana de dar uma continuidade vai ser o YouTube. Então eu pediria a todo mundo que assinasse o canal. Por enquanto tem um inscrito no canal. Eu até sei quem é a pessoa, tá certo? Então, se não custar nada, vai lá, deixa o curtir, o like, né? Compartilha com os colegas e acompanha para ajudar
a dar uma métrica melhor, uma medida melhor de acessos ao canal, de acompanhamento e etc. Vai ajudar muito quando eu chegar no momento de organizar o livro, o sistema, o cenário, a aventura, tá certo? Eita, bate-estaca funcionando. Bom, hoje eu vou continuar falando, né, da maga de mesinha e da maga de masmorra, da questão do conceito, né, de como que um evolui, como que o outro evolui, verticalmente e horizontalmente, de maneira a tornar o jogo mais interessante e mais pertinente, né? Mas por enquanto eu vou... Ih, tá fechado. Xiii, mas já é quase 9 horas. Que hora será que abre isso aqui? Só um instante, gente, eu vou pausar aqui pra eu ver o que eu faço aqui agora, tá? Só um minuto. Bom, gente, eu peguei a informação ali. Aparentemente vai abrir às 9 horas. Então eu vou sentar aqui, vou continuar gravando e vou conversando com vocês enquanto isso. Isso significa que o podcast hoje talvez chegue em uns 50 minutos, tá? Porque pelo visto vai levar mais 10 minutinhos para poder abrir aqui a loja. E eu tô um pouquinho mais longe do metrô do que o típico, então a minha caminhada vai dar uns 30 minutos, 40 minutos, então mais uns 10 minutos aqui que eu vou ter gravado, vai dar um episódio de uns 50 minutos, com algumas interrupções, tá? Que vão se fazer necessárias, né? Então, a gente tem, voltando a falar dos personagens, né? Voltando a falar de progressão horizontal e progressão vertical. No último episódio, eu acho que eu deixei bem claro a diferença entre um personagem que é voltado para, vamos chamar de não aventureiro, um personagem que é voltado para não aventura, e o personagem que é voltado para a aventura. O personagem que é voltado para a masmorra, para os ermos, para sair por aí, né, caçando confusão. E o personagem que o negócio dele é ficar na cidade e cumprindo o pano de fundo do cenário, né, enriquecendo o cenário, mas sem se desenvolver tanto como um aventureiro. E a diferença básica é a maneira, o conjunto de atividades realizadas. E aí foi que dessa semente que eu percebi que o motor, eu não vou dizer o motor, mas a melhor referência para você desenvolver os níveis do personagem é o foco desse personagem nas atividades de classe. Então, por exemplo, vamos falar do típico, vamos falar do que eu sempre vi por aí e vamos falar do que eu pensei em construir, né? O que eu sempre vi por aí são os personagens entrando em masmorra, pegando tesouro, matando monstro, resolvendo enigma, escapando da armadilha, né? E ganhando ponto de experiência que permite desenvolver habilidades que não tem necessariamente nenhum vínculo com essas atividades realizadas, né? Então, um clérigo aprimora sua capacidade de expulsar mortos-vivos e de conjurar magias, ainda que ele não tenha expulsado nenhum morto-vivo e não tenha conjurado nenhuma magia. Isso é uma parada que eu sempre achei tosca, né? Que a coisa fica mal enjambrada, né? Que você tá forçando o pé a caber no sapato, né? Você precisa que as pessoas queiram jogar o jogo e queiram ganhar XP. Então, o que você faz? Você atrela a evolução de tudo do personagem a esse ganho de XP. Pô, mas o cara tá ganhando XP porque tá coletando tesouro. O que isso tem a ver? O que ganhar 500 moedas tem a ver com a habilidade de escalar muros de uma pessoa? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí os sabichões geralmente falam, não, mas se ele escalar mais muros, ele vai conseguir chegar mais longe e ganhar mais moedas. Pode até ser, mas isso não quer dizer que você, tendo muito ouro, imediatamente saberá escalar melhor as paredes, né? Não tem um vínculo direto. Mas ele pode usar o ouro, a gente pode dizer que ele usou o ouro no tempo de não aventura, no tempo de descanso, né? Para poder desenvolver essas habilidades. Não, você pode até dizer isso também,
Mas se o jogador não expressa que é isso que ele fez, fica uma coisa que foi automatizada a prejuízo do jogo, né? Você está tirando a caracterização. Então o que acontecia frequentemente? O que eu via é que o jogo, o progresso de níveis era linearizado numa direção que fazia com que os jogadores de fato não jogassem o jogo, estivessem ali naquela rodinha, feito um hamster na rodinha, né? A corrida dos ratos, né? Ali sempre atrás de mais ouro, mais XP, mais monstro, mais isso, mais aquilo, para ganhar mais XP, para ganhar mais poder, para ganhar mais ouro, para ganhar mais isso, mais aquilo, para ganhar mais XP, para ganhar mais nível, para ganhar mais ouro, para matar mais monstro, para isso e aquilo, para poder ganhar mais XP, de ganhar mais nível, de ganhar mais ponto de vida, de ganhar mais habilidade, isso, aquilo, e assim ia repetindo. E aí o resto do jogo vai todo ficando no presume-se que, né? Presume-se que ele estava treinando, presume-se que ele aprendeu fora da aventura, presume-se que chegou ao ponto em que ele despertou para esse conhecimento. Você presume um tanto de coisa, presume tudo, né? A fim de manter o jogador preso ali naquela dinâmica de ganhar o XP através do ouro e através dos monstros. Eu acho isso tosco, eu acho isso pobre, eu acho precário, eu acho que isso dilapida a experiência de jogo, eu acho que tudo isso atrapalha muito mais do que ajuda, né, o desenvolvimento de uma campanha de RPG. Por quê? Porque o que você faz nesse tipo de experiência é abstrair a irrelevância, toda a interação possível do personagem, à exceção das interações que estão diretamente conectadas ao ganho de ponto de experiência e de tesouro, né? Então o resto todo meio que é lixo, vamos chamar assim. E aí você trivializa tudo. O tesouro só é importante até o momento que você ganha. Depois que você ganha, ele vira um peso morto, vira um estorvo, né? E aí de repente você tem que gerar estratégias de vamos gastar o tesouro dele. Por quê? Para ele ter motivo para pegar mais tesouro. Não, mas então deixa ele gastar. Não, vai ser paia jogar o jogo gastando tesouro. Não vai ser legal, não é interessante. Pô, não é interessante? Como que não é interessante? Né? As pessoas dizem que dinheiro não traz felicidade. Eu não sei dizer se dinheiro traz ou não traz felicidade, porque eu nunca tive dinheiro. Será que jogar com um personagem que tem dinheiro e que não necessita ir para a masmorra? Veja bem, ele pode até querer ir, mas ele não necessita ir para a masmorra atrás do dinheiro, atrás do XP. Será que não seria interessante? Ir porque quer, não porque precisa, depende, né? Tem uma precarização aí da relação que a gente não precisa realmente ficar em cima dela, né? Você pode ir para a masmorra porque o seu personagem acha divertido, acha curioso, que é o que ele gosta de fazer. Não necessariamente porque ele depende, tá com a corda no pescoço, os boletos tudo vencendo, né? O agiota batendo na porta e por isso ele necessita, ele precisa pegar esse tesouro. Ele precisa ir para essa aventura. Não. E mesmo assim, ainda que ele vá, voltando ao raciocínio, para a gente não perder essa mega tangente, né, de quase 10 minutos que a gente está fazendo aqui, lembrando que conquistar esse tesouro não é a panaceia, né? Não, eu vou pegar o ouro porque eu vou ganhar XP e eu resolvo todos os problemas do personagem ganhando XP. Não, parou com isso. Parou com essa ideia de que você encontrou 500 PO e eram os 500 PO que estava faltando para o seu personagem poder conjurar 3 magias ao invés de 2. Parou com isso, parou. Entende? Então peraí, Eccleston, como que é então? Como que o aventureiro ganha XP? Como que a maga de mesinha ganha XP? E como que a maga de masmorra ganha XP? Uai, gente, a aventureira vai ganhar, masmorreira, vai ganhar XP investigando a masmorra, tendo sucesso ou não nas suas tentativas. A maga de mesinha ganhará seu XP sendo uma maga de mesinha, mesinhando, mago-mesinhando, né? E a maga de masmorra também ganhará seu XP mexendo com coisas de magia e com coisas de masmorra. São classes separadas. Então, por exemplo, você está na masmorra. Ok. Quais são as coisas típicas de uma masmorra? Quais são as interações típicas de uma masmorra? Percorrer os corredores de uma masmorra, investigar os corredores de uma masmorra, porque percorrer e investigar são duas coisas diferentes, né? Procurar as armadilhas e as portas secretas, investigar as salas dentro de uma masmorra,
combater ou desvencilhar-se dos perigos dentro de uma masmorra. Como é que fala? Encontrar tesouros, recuperar esses tesouros e trazer. Essa é a aventura típica. Essa é a quintessência da aventura de RPG, fantasia medieval até os dias de hoje. Entrar numa masmorra, combater os monstros ou evitar os monstros, tapear os monstros, enganar os monstros, pegar o tesouro que seja deles ou que não seja deles, que esteja lá, né? Se for o tesouro deles, ou é um furto, ou é um roubo, ou é um latrocínio, né? Ou então recuperar tesouros que não são deles, que aí no caso não chega a ser nem furto, nem roubo, nem latrocínio, né? E aí então você sai da masmorra, volta para a cidade e entrega o tesouro. Então, por exemplo, quais são as habilidades que um aventureiro, esquece a classe de mago, maga, clérigo, clériga, sei lá o que, esquece. Pensa o aventureiro ou a aventureira. Quais são as habilidades que uma personagem terá de ter nesse ponto do desenvolvimento do personagem, nível 1. Vou fazer uma pausa aqui porque a loja abriu. Pera aí, gente, eu já volto. Bom, voltando aqui, peguei as fotos. Realmente foram reveladas 31 do filme de 36. Eu não sei nem que milagre que foi esse que conseguiu revelar, mas a pessoa conseguiu. A pessoa deve ser artista mesmo. Feliz da vida. Já dei uma olhadinha já aqui, realmente o tempo passa rápido, muito rápido. Mas, então, quando a gente pensa a carreira de personagem aventureiro, né? A primeira coisa que um aventureiro vai fazer é aprender a navegar numa masmorra. Aprender a navegar numa masmorra. Então, é a questão de você aprender a fazer um mapa. Aprender a desenhar o mapa da masmorra. Aprender a, digamos assim, interagir com o cenário. Então, o primeiro nível, olha que lindo isso, gente. O primeiro nível de um personagem masmorreiro vem da confecção do mapa da masmorra por onde ele passou. Então, para ele ganhar um nível, ele tem de ir na sessão e ir mapeando aquele negócio todo e, ao final da aventura, entregar aquele mapa para o mestre de jogo, né? O mestre vai dar uma conferida, vai avaliar se todos os lugares visitados pelo grupo estão ilustrados, representados, indicados no mapa, sem muito rigor técnico, vamos chamar assim, né? E aí você, percebendo que o personagem, o jogador, fez o mapa adequadamente, pronto. Primeira coisa que ele tem que saber, enquanto um personagem aventureiro de masmorra, ele já sabe, que é mapear. Clisson, mas e se o mestre achar que o mapa não tá bom? E se o mestre isso ou aquilo? E se o mestre não sei o que? Bom, se o mestre entender que o mapa não tá legal, o que ele tem que fazer enquanto mestre de jogo é indicar para o jogador exatamente o que ficou faltando no mapa, o que tinha que ter, tá certo? E por favor, gente, não tem que ter escala no mapa, não tem que ter indicação de norte, nem nada, ok? Mas assim, se você quer chegar num corredor e na masmorra você tem que entrar por uma entrada tal, virar terceiro corredor à esquerda e segundo corredor à direita para poder chegar nesse lugar, então o que tem que está no seu mapa é isso, tá? Então assim, não, você quer botar uma escala? Põe uma escala. Você quer botar norte-sul, leste-oeste? Põe norte-sul, leste-oeste. Quer fazer uma legenda? Faz uma legenda. Nada disso é realmente necessário. Agora, esquerda e direita, para frente e para trás, para cima e para baixo, tem de ter indicado, caso seja necessário para a compreensão daquilo. Beleza, Clisson, mas e se o jogador fizer e o mestre simplesmente não gostar? Não, gente, não é questão de gostar. É um jogo.
Você está interpretando um personagem. Ele não tem de ser as mil maravilhas do desenho, do tchananã. Ninguém aqui está aqui para fazer um curso técnico de cartografia, entendeu? Então você tem que ter discernimento. Ah, é que o mestre com que eu estou jogando não tem discernimento. Arruma outro mestre. Arruma outro mestre. Para de ficar jogando com gente idiota. Para de ficar se expondo a gente babaca. Para de ficar colocando a sua diversão, o seu lazer nas mãos de gente que está aí para poder ficar criando situação para te perturbar, para te espezinhar, para te azucrinar. Arruma outro lugar para poder jogar. Vá você ser o mestre. Vá você ser o mestre. Nem é tão difícil assim nem nada. É simplesmente uma questão de interesse mesmo e de atitude. Só isso. Mais nada. Não precisa nem conhecer as regras. Só precisa querer ver a aventura desenrolar na sua frente. Pronto. O mundo da internet vai cair em cima do Epix, né? Mas então, o que o seu personagem masmorreiro tem que saber é ilustrar um mapa, um esboço, né, da masmorra. Que não tem que ter todas as salas da masmorra. Tem que ter apenas, e não somente, todas as salas que foram visitadas naquela aventura por aquele personagem. Tá certo? Ah, Eccleston, e aí? Quando que completa? Quando que completa isso? Aí completa na hora que a sessão de jogo acabar, né? Se o seu mapa tiver de acordo. Se não acabar ali na primeira sessão de jogo, acaba na segunda sessão de jogo, a não ser que o mestre entenda que o mapa não está legal. Ou na terceira sessão, na quarta, na quinta, enfim, vai acabar na hora que o seu personagem, pela identificação ali do grupo, do mestre principalmente, né, tiver feito um mapa que uma outra pessoa, um outro personagem daquele mundo de jogo possa pegar e dizer, não, com esse mapa aqui eu consigo navegar e chegar dentro da masmorra, etc e tal. Eccleston, mas isso é muito abstrato. Não, isso não é abstrato, isso é concreto. Isso é concreto até demais. Isso é muito mais concreto que a maioria das interações que muita gente já teve numa mesa de RPG. Porque isso demanda uma interação constante e intensa do jogador com o jogo. Para você mapear, você precisa ter atenção, cara. Você tem que estar atento. E você pode ter 3, 4, 5 pessoas mapeando ao mesmo tempo. Todo mundo quer ganhar nível de aventureiro. Tem problema se todo mundo estiver mapeando ao mesmo tempo? Não. E pode um mapa para todo mundo? Não. É um mapa para cada um. É tarefa individual específica. Tá certo? Então, o aventureiro, para começo de conversa, ele tem que saber fazer isso. Né? O personagem aventureiro tem que saber fazer isso. Beleza. E o mago, para ganhar nível, o que ele tem que fazer? Pois é, o que um mago tem que fazer? O que um mago tem que se meter a fazer numa aventura? Quais são as tarefas dele? Ó, a primeira tarefa de um mago é estar atento aos eventos, às nuances que tem alguma interface com o mundo místico, com o mundo arcano. Primeiro de tudo. Então ele tem de estar focalizado nisso. Ele tem que querer usar suas habilidades como ferramentas para si próprio e para o grupo na resolução das questões. Então assim, a primeira coisa que um mago vai fazer é conjurar sua magia, suas magias, de maneira a solucionar questões de utilidade do grupo. Primeira coisa. Então, o mago de primeiro nível, ele tem de saber usar as facetas mundanas da magia para poder desobstruir os caminhos do grupo, fazer com que o repouso seja mais agradável, permitir uma situação de vantagem em relação a um oponente, a uma dificuldade, e por aí vai. E o mago também tem de estar atento a todo o registro arcano que ocorrer dentro de uma aventura. E para subir de nível, o que o mago precisa fazer? O mago precisa propor uma magia que resolveria
um problema encontrado pelo grupo de jogo em sua primeira aventura. Como assim, Eckson? É isso mesmo. O trabalho do mago é desenvolver a magia, não é outra coisa. O trabalho dele é desenvolver a arte arcana. Então o que ele tem que fazer? Prestando atenção à aventura, prestando atenção às situações, o mago, para subir de nível, primeiro nível para o segundo nível, tem de propor uma magia para o mestre de jogo. Spoiler, sacerdote também tem a mesma tarefa. Eles têm de propor magias para o mestre de jogo, para poder evoluir o personagem. Porque nesse sentido eles estão construindo material de jogo para eles mesmos. Ah, mas o cara, Eckson, vai propor uma magia desbalanceada. Claro que ele vai propor uma magia desbalanceada. É a primeira magia que ele está propondo. Você acha o quê? Que ele vai propor uma magia tão revolucionária que vai ser melhor do que bola de fogo? Não vai. Não vai. Não vai. A gente começa pequeno, gente. A gente começa errando. Vai propor uma magia inócua, muito limitada, né? Ou vai propor uma magia, como é que fala? Totalmente surreal. Nada disso importa. Nada disso importa. O que importa é que na proposta da magia tem de ter todos os parâmetros mínimos de uma magia. Ela tem que ter um nome, ela tem que ter um alcance, ela tem que ter um tipo de alvo, ela tem que ter uma duração, ela tem que ter uma relação com o teste de resistência, se permite ou se não permite, ela tem que ter uma área de efeito, ela tem que ter uma descrição, ela tem que ter isso. Esses são os parâmetros que uma magia bem preparada tem que ter, tá certo? Então, se o seu personagem, se o seu jogador quer jogar com um mago, um sacerdote, um druida, o que quer que seja, ele vai ter que construir isso. Ele vai ter que deixar na mesa de jogo o resultado do primeiro nível jogado por ele. Então o personagem vai jogar, os jogadores jogarão com seus personagens, o aventureiro vai fazer o mapeamento, pode ser um grupo de 5 aventureiros, tá? E cada um fazendo seu mapa, não tem nenhum problema. Ou pode ser um grupo de 5 magos, cada um fazendo a sua magia, não tem problema. E ao final da aventura, o jogador do mago, do personagem mago, vai propor, ou maga, né? Vai proporar uma magia. Essa magia vai ser avaliada pelo mestre. Independentemente do mestre aprovar ou não a magia, o mago sobe de nível. Desde que a magia tenha esses requisitos mínimos. Distância, nome, área de efeito, etc, 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 etc. Qual que é a ideia? A ideia é que o seu personagem, passando de aventura por aventura, proporá magias a si mesmo. A partir dos níveis, os magos vão ganhando novos níveis a partir da pesquisa de novas magias. E aí os requisitos vão ficando mais complexos. Mas é isso, e também no caso, ele tem de realizar a pesquisa mágica. Então o mago ganha nível pesquisando magia, estudando magia, criando item mágico, etc, etc, etc. Ele não precisa ir para a aventura para poder se tornar um mago mais poderoso. Ele precisa estudar magia, porque as magias são as armas, armaduras e ferramentas do mago, tá certo? Então nesse sentido, o jogo é muito outro, muito outro. Primeiro de tudo, você não tem mais aquele mago que quer ir para a masmorra, que precisa ir para a masmorra, que depende de ir para a masmorra ou para os ermos ou o que quer que seja. Segundo, as magias têm que ter um vínculo com o jogo jogado. Então esse mago tem que ter uma interação mínima que seja com o mundo de jogo, com os ambientes, etc e tal. Terceiro, o jogador cria um vínculo muito específico e muito mais intenso e interessante com o personagem, porque é a dedicação do jogador que está movendo o personagem para frente, não necessariamente a quantidade de bicho que ele matou, de tesouro que ele recuperou, né?
Quarto, o grupo de jogo vai se sentir muito melhor contemplado com a participação de um mago, ainda que a dinâmica dele, ou de um sacerdote, clérigo, sei lá o que, ainda que a dinâmica dele de idas e vindas da masmorra não seja tão constante, mas até mesmo na ausência, o grupo de jogo perceberá que aquela ausência é importante, porque o mago está fazendo as magicices dele. E quinto, que para mim é o mais importante, toda uma nova perspectiva de evolução do personagem dentro de jogo é estabelecida. Entende? A visão de mundo dentro do jogo muda. O objetivo do personagem muda. O personagem tem um objetivo por si só. Ele não precisa interagir com determinados aspectos do mundo de jogo se ele não quiser. O foco do desenvolvimento do personagem é no personagem. Ele já traz em si as ferramentas necessárias para isso, né? Voltando a falar do aventureiro. Pois é, Eclisson, mas então ele tem que mapear uma masmorra? Bom, vamos supor que a primeira aventura não foi numa masmorra. Vamos supor que a primeira aventura foi num casarão abandonado nas cercanias da cidade. O mapeamento dessas cercanias funciona? Vale? Conta? Sim, funciona do mesmo jeito, vale do mesmo jeito, conta do mesmo jeito. Tá. E se ao invés de uma aventura de exploração de masmorra, a primeira aventura seja um baile, vamos chamar assim, na casa de um cara rico, né? Na casa de um nobre, não sei o que, é uma trama. O mestre bolou uma trama para fazer um prelúdio, né? Dos personagens entrando de fato na aventura. Se o aventureiro mapear esse lugar, conta? Sim, também conta. O que interessa, gente, é o jogador estar conectado ao jogo. O que interessa é ele estar interagindo com o jogo. O jogo não é uma experiência de mão única, não é você ficar ouvindo a descrição do mestre e engolindo aquilo tudo, não. O jogo é uma via de mão dupla, é o que você recebe e o que você retorna. Esse mapa que o aventureiro tem que fazer na primeira sessão de jogo, ou nos primeiros níveis, né? Ele não tem que ser nada primoroso e não tem que ser uma masmorra. Ele pode ser o mapa de uma estrada, com as localizações do que acontece na estrada. Vamos supor que a primeira sessão de jogo é uma viagem do ponto A para o ponto B, tá? Da cidade de Colina Verde para a cidade de Santuário, duas cidades do meu mundo de jogo, né? O que tem na estrada? A estrada, ela é um caminho relativamente tranquilo, que tem fazendas, né, ao seu redor, alguns campos de pedra, né, conforme se aproxima de Colina Verde, e conforme se aproxima de Santuário, você tem um lugar mais baixo, de relevo mais suave, com alguns brejos em volta, e a estrada que conecta os dois pontos é basicamente uma estrada de via única, vamos chamar assim. Não tem tanto trânsito, não tem tanta bifurcação, não tem tanto entroncamento, mas aqui e ali tem seus pontos de interesse. Vamos supor que a primeira sessão de jogo durou 3 horas, 2 horas, 3 horas, e você percorreu, nessas 2, 3 horas, o que se fez foi percorrer essa estrada. Ao final do jogo, o jogador do personagem aventureiro entrega um mapa da estrada que detalha todos os eventos, ou 90%, 80% dos eventos que aconteceram na estrada, e marca os pontos na ordem correta do que foi apresentado na aventura. Vai valer para subir de nível? Sim, vai valer para subir de nível. O personagem vai ganhar os pontos de experiência necessários para essa subida de nível. Eclisson, pois é, mas o que um aventureiro ganha do primeiro nível para o segundo nível? Quando o seu personagem se concentra no ambiente para poder mapear o ambiente, ele também está se atendo aos detalhes do ambiente. Então, quando um personagem masmorreiro, né, um aventureiro, não necessariamente um masmorreiro, um aventureiro,
percebe melhor o ambiente, ele começa a reparar as nuances de coisas que são adequadas ao mundo, coerentes e incoerentes. Então, nesse trabalho de prestar melhor atenção ao mundo, ele vai estar treinando seus olhos e seus sentidos para encontrar passagens secretas, para encontrar armadilhas, para encontrar desvios em passagens, para detectar ilusões, para perceber ambientes de emboscada, de batalha recente, para detectar um acampamento nas proximidades, para encontrar rastros, para poder rastrear, para saber caçar, para saber se orientar melhor, enfim, para poder navegar nos ermos, nos subterrâneos, nas cidades, em campos de batalha ou onde quer que seja. E a partir dos próximos níveis, o personagem terá de realizar essas atividades de maneira bem sucedida ou não sucedida, vamos chamar assim, a fim de evoluir suas habilidades, tá certo? E, por exemplo, no que se refere a pontos de vida, que eu tenho certeza que essa indagação tá aí, né, sussurrando na cabeça de todo mundo. Pô, mas como que mapear vai me ajudar a ter ponto de vida? Como que isso e aquilo vai me ajudar a ter ponto de vida? Já digo, quando o seu personagem se está mais atento aos perigos, quando ele está mais treinado em detectar situações problemáticas, mais preparado ele estará para lidar com essas consequências e repercussões. E ponto de vida também é uma medida da sua capacidade de evitar problemas. Ponto de vida não é só aquilo que escorre da ferida, né? Quando o cara te dá um personagem, acerta um golpe de espada no outro, aí sai sangue, o ponto de vida sai no sangue. Não, o ponto de vida também a sua capacidade de evitar os perigos, de atenuar, né, o dano causado, o prejuízo causado por determinadas situações periclitosas, vamos chamar assim. Então, quando o seu personagem aventureiro começa a prestar mais atenção aos perigos à volta dele, ele ganha mais pontos de vida. Não por constituição física, não por reforço orgânico de suas capacidades, mas sim pela inteligência e atenção para questões relativas à sobrevivência e também para questões relativas à percepção de perigos e capacidade de evitar esses perigos, seja em parcial ou seja plenamente. Então daí você tira que o aventureiro, por trabalhar em cima desse atrito constante com esses perigos, ele se torna mais adaptado, mais capaz, mais eficiente nesse aspecto da sobrevivência, nesse aspecto da navegação, nesse aspecto de conseguir entrar e sair, eu não vou dizer inteiro, mas vivo da masmorra. Daí deriva o raciocínio de que um personagem aventureiro, ao se preparar para investigar subterrâneos, ermos e etc., ganha mais pontos de vida. E aí, o mago também não poderia dizer que ele também ganha pontos de vida e tudo? Sim, poderia, claro que pode. Porém, os perigos relacionados a um mago estão em um ambiente muito mais controlado. Estão em um ambiente muito mais seguro, né? Um ambiente artificial, que não é visitado por estranhos. Então, o mago sim ganha ponto de vida, mas ele ganha numa proporção muito menor do que um aventureiro. Porque o aventureiro está exposto literalmente às ameaças do mundo e mais uma meia dúzia que alguém foi lá e colocou no caminho dele. Então, o aventureiro tem que progredir esse aspecto muito melhor. O mago não, o mago é mais ou menos como se fosse, no mundo moderno, uma pessoa que trabalha num laboratório químico. Se ele seguir todas as precauções, todas as rotinas de segurança, ele vai sair de lá vivo, né? Inclusive é um trabalho, contrata-se pessoas para fazerem isso a salário fixo, né? Agora pensa um alpinista. Quantos alpinistas famosos, super capazes, preparados,
não vieram a falecer no exercício de seu aventurismo, justamente porque as condições climáticas não estão sob o controle. Opa, ó o violino. Amém. É bom, não é? Ouvir uma música assim de vez em quando. Pô, eu acho massa. Então, nesse sentido, o alpinista está muito mais arriscoso, vamos dizer assim, do que o laboratorista, né? Os dois têm lá a sua valência e o seu aprendizado, mas percebe-se muito claramente que o aventureiro está exposto a perigos muito maiores que o mago de mesinha, a maga de mesinha, né? A aventureira e a maga de mesinha, de maneira que ambos receberão acréscimo de pontos de vida, mas a taxa de crescimento de um não tem como ser nem parecida com a taxa de crescimento do outro ou da outra, né? Esse raciocínio, gente, esse aí é o início, tá? Simplesmente para apresentar o conceito mesmo para vocês. Disso tudo tem as tabelas, disso tudo tem as fórmulas, os textos e etc e tal. Só que eu não vou apresentar isso agora para vocês no podcast, porque não dá, né? Mas esse mesmo raciocínio é feito para os combatentes, é feito para os ladinos, né? É feito para os sacerdotes, para todas as classes de personagem. Todos têm que interagir primeiramente com o cenário. Todos têm de saber, primeiramente, interagir com o cenário, não com estatística e dados. Eles têm que interagir com o próprio personagem e com o cenário, tá certo? Aí, ó, 42 minutos de podcast. O metrô já tá aqui e eu já vou entrar. Para quem tá ouvindo no dia do lançamento, um ótimo domingo, ótima tarde, ótimo começo de semana.